Fala pessoal, iniciando mais um fechamento de mercado, hoje dia 23 de junho, vamos iniciar mais uma semana, mais uma segunda-feira e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando do conteúdo, considere aí deixar o seu like porque ajuda bastante o meu trabalho aqui desse lado, ok? Dito isso, partindo direto já para o gráfico, tá pessoal? Lembrando que no vídeo de final de semana eu já fiz a análise mais detalhada, tanto do Ibovespa, quanto dos índices setoriais e também de algumas boas ações, tá? Então hoje é um vídeo mais rápido. Ibovespa, lateral em topo, tá? Suporte 132.600, resistência 140, preso aí nesse range, nada interessante. O dólar chega a abrir com um gap de alta no dia de hoje, mas devolve tudo no momento 0,18 de queda, também um movimento ainda nada muito interessante, tá? Já fiz a análise completa aí no final de semana. Dando uma olhada rápida lá fora, o S&P uma alta aí de 0,96. O interessante seria que hoje ele viesse para fechar acima dos 6.100, tá? Mas, né, tem que ver como é que vai ser lá só acima dos 150, que ele rompe toda essa resistência e aí sim fica com o caminho livre para cima, inclusive renovando máxima histórica. Tá, o índice da Nasdaq, mesma situação, precisa romper lá em cima 20.200, ainda está parado lateral em topo. DXY tentou fazer um pullback, por enquanto está deixando um topo descendente. Se voltar para perder esse novo fundo deixado, aciona mais um pivôzinho de baixa e aí tem espaço livre até 95 dólares. Petróleo Brent bastante volátil por questões geopolíticas, hoje cai aí 7,30. Bateu na região de topo aqui, né, nessa região anterior aqui de toda essa congestão, sentiu bastante pressão vendedora, né? Entrou bastante volume, enfim, vai ficar bastante volátil enquanto houver tensões lá fora. Minério de ferro ainda segue bem fraco, 0,27 de alta. O Dow Jones também precisa fazer o pivô, bom que agora deu uma leve melhorada no volume comprador, mas ainda não temos pivô. O ouro segue totalmente lateral em topo, prata também lateral em topo, região de compra um pouquinho mais para baixo aqui nos 34, né? Toda essa região é uma correção um pouco mais ampla, mas aqui também já vale dar uma atenção aí para a prata. Lembrando que a prata agora passa a ter alvo lá na região dos 40 dólares. Já as criptos entraram aí volatilidade, né? Por enquanto o Bitcoin com uma alta de 2%. Se recuperando e percebam que ele reage exatamente em cima daquela zona de suporte que eu já demonstrei aqui para vocês. Deixa eu só excluir essa FIBO aqui. Então, ó, ele perde esse fundo e hoje se voltar a fechar acima das 21 horas da noite fica bem interessante. O volume deu uma boa melhorada de compra, mas assim, pessoal, enquanto na questão geopolítica houver tensões, os movimentos aqui tendem a ficar mais erráticos, tá? Ou seja, perde fundo e frustra, tenta romper topo e falha, porque fica um sentimento de incerteza, porque ninguém sabe o que de fato vai acontecer. Então, de qualquer maneira, fiquem sempre atentos com isso, tá? Principalmente nesse momento em específico. Tá para baixo, caso o Bitcoin volte a cair. Outra zona de suporte que eu fico de olho é os 96 e depois os 93. Mas, por enquanto, essa região aqui dos 100 mil dólares vem se mostrando aí bem importante, tá? O Ethereum, mesma situação, mesmo que ele perdeu esse fundo da congestão em topo, vale lembrar que dentro do curto prazo, o Ethereum ainda segue dentro de uma referência de alta. Foi esse fundo que reverteu o movimento, a máxima aqui em cima nos 2.900. Tá? Então, chegou no primeiro nível de retração agora. AVE, ou seja, as altcoins também sobem positivo hoje, 7,30. Subir negativo é complicado, né? Mas também reage, uma alta de 7%, MakerDAO puxa 11%, reagindo também em região de interesse novamente, olha, onde ela já tinha deixado uma zona de interesse compradora, ela volta, mitiga a primeira vez, entrega um novo movimento, volta, corrige, com o volume caindo, hoje subindo, com o volume subindo. Então, bem interessante o movimento, para acionar o pivô agora só acima dos 2.325 mil dólares, tá? Deixa eu passar rapidamente pelas outras aqui, porque apesar do movimento de alta, ainda não mudou nada do contexto. Tá? Ondo, esse já perdeu suporte, agora está testando esse aqui. Deixa eu tirar esse movimento aqui. Mas bem fraco também, tá? Todas, né? Link também reagindo em cima de região de interesse, mas o contexto está mais negativo no curto prazo. Vamos ver se entra defesa agora nessa região. Dito isso, voltando para a nossa bolsa, as duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances e depois a análise a pedido de vocês.
Muito obrigado pela participação de todos e lembrando que, caso queiram ver análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago a análise para o dia seguinte, ok, pessoal? Então temos Marfrig, né, o setor de frigorífico chamando a atenção no dia de hoje. Marfrig, uma alta de 4%, mas eu não vejo nada interessante ainda para ser feito, tá? Deixa aí corrigir, ainda não tem nada que me chame a atenção em Marfrig, ok? Brasfoods também chama atenção uma alta aí hoje de 4%, mas por enquanto não acho nada interessante, tá? O papel ainda está brigando nessa região, ainda não vejo nada para ser feito nem de compra nem de venda, tá? Mas é um papel que chamou atenção no pregão de hoje, voltou a entrar volume comprador, né? Cosan, destaque negativo, mais uma queda de 4,40, tentou romper congestão e em fundo frustrou, voltou para dentro dessa lateralidade, né? Ou seja, qual que é a lateralidade? É todo esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui é o movimento lateral, tá? Papel aí bem travado, não vejo compra também, não vejo venda. Vamos 3 também hoje, mais uma queda de 3,5, não vejo compra, não vejo venda, papel totalmente lateral. Então pouquíssimas oportunidades agora se tratando de curto prazo, tá, pessoal? Klabin, para curto prazo não vejo nada, tá? Tem que esperar uma reação nessa região. O papel trabalha numa força predominante de curto prazo ainda de baixa, sem reação compradora, tá? Zona de suporte importante, onde deveria entrar a força compradora, mas no momento não é o que nós vemos, tá? O papel ainda está bastante fraco. Talvez se vier para perder esse fundo aqui, houver uma reação compradora fazendo isso, procurar por alguma validação de compra. Mas assim, nada interessante nesse momento, tá? Nada interessante. BRSR6. O papel aqui já está mais interessante, está passando pelo processo de correção, chega no primeiro nível, né? Ele retesta o primeiro nível aqui de FIBO, que é os 50%, está enroscando aqui nessa região, já trabalha dentro de uma tendência de alta, tá? Tentativa de compras já nessa região no primeiro reteste, compra nessas zonas, o stopzinho está aqui embaixo, tá? Olha, tem um risco maior, mas já tem um risco aí para quem quer tentar já nesse primeiro reteste. Outra segunda opção seria aqui embaixo, que seria a melhor, né? Porque ele volta tanto para a região de 63 de FIBO e testar antigo ponto de resistência agora como um suporte. Ok? É o que tem aí para BRSR6. RAPT 4 não vejo nada, tá? O papel trabalha dentro de uma congestão, então não tem muito o que fazer, tá? Foi compras aqui embaixo, inclusive eu comentei com vocês, na região dos R$8 compra, próximo aos 9,50 venda. Agora aqui no meio do caminho também não vejo nada, tá? E GTI 3, médio prazo, 2,30 de compra. Vamos lá, eu já tinha respondido isso aqui, eu acho, né? 2,32, agora 2,30. Não tem muito o que fazer, tá? O stop tá aqui embaixo. Qual que é as primeiras regiões de resistência? Aqui, onde o papel parou um pouquinho antes, para ficar atento, mas médio prazo, comprar 2,30 e vender a 2,80, sim, né? Não é muito atrativo. E próxima região lá em cima nos 3,13. Então aqui, olha, eu ficaria atento para fazer pelo menos uma saída parcial, só lá em cima nos 3,15. Tá? É o que tem para fazer. Ajustar o stop nos 2,26 ou 2,30, deixar no 0 a 0 e deixar o papel andar. E Tube, preço 23,50. Né, fazer saída parcial. E, cara, você pode ajustar o stop aqui, ó, 30 com 26, ou aqui embaixo 25,52. São duas opções de stops aí de médio prazo, que são duas regiões aí que eu acho interessante. A primeira região, com base no gráfico mensal, é um stop protegido abaixo da mínima dessa última barra de ignição. E a segunda opção é lá embaixo, também no reteste da zona de suporte, olha, uma barra de ignição que volta o movimento de compra, o stopzinho lá embaixo nos 25. São duas opções. Tá? E aí já deveria ter feito saída parcial aqui nessas zonas, né? Já o 3 não vejo nada, tá? 5,75, não gosto do papel, para ser bem sincero, eu zeraria na mão. Eu não vejo nada que me chame atenção aqui. O stop técnico tá lá embaixo, 3,72 no fundo, e aí é pagar para ver se o papel volta a subir, mas sem disso nenhum, o papel não tem nenhum volume, nenhuma força compradora, tá? Kepler 3, olha, inclusive parou, e de novo aqui, ó. Preço 9,10. Não gosto do papel para médio prazo, tá? O stop, se perdesse aqui, eu já cairia fora. Agora o stop de médio prazo mesmo tá lá no fundo
aqui, ó, do 6,85. Aí um stop bem maior, né? 9,10. Fica um stop de 25%, né? Eu, pelo menos, não vejo sentido algum nisso. Eu já estoparia aqui no 7,95. Porque lembra que eu comentei que o papel quebrou essa característica lateral, mas dentro de uma tendência principal de alta, que agora poderia entrar mais força vendedora. Dito e feito, né? Olha lá onde é que ele para. Exatamente onde tinha marcado para vocês. Ó, fronteira de gap, mitigação da nova referência de baixa. Qual referência? Esse fundo e esse topo. Isso é uma referência. Ele volta a mitigar aqui em cima, olha. Volta a mitigar aqui, já perde força. Expectativa é que volte para testar esse fundo principal. E aí, perdendo esse fundo principal, ele aciona esse pivô aqui macro, que dá alvo em regiões de médio prazo. Aqui embaixo está demarcado na zona do 6,15. Tá? Mas eu não vejo compra aqui. Pelo contrário, se eu fazer alguma coisa, deveria vender nessas regiões, né? Só não vi. Agora, ficar atento aqui, qualquer correçãozinha no intraday. Se ele bate nesse fundo aqui, volta a corrigir. Tentar uma vendinha aqui, olha. Ou deixa ele romper esse fundo. Rompendo esse fundo, eu marco a nova referência de fundo com esse topo. Voltando para corrigir, eu volto a procurar por validações de venda para tentar descer vendido com o papel. Agora, compras, não vejo compras nesse momento. Ok? Bom, vou ficando por aqui. Espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.